Hoje é 19 de abril de 2023, são 11 horas e 20 minutos, melhor dizendo, 11 horas e 7 minutos. Este velho flibusteiro da advocacia criminal, como todos nós, nesta pós-pandemia, está com problemas familiares. Gustavo Bayer, que é um belíssimo ator de teatro, meu filho, foi internado numa emergência, está dando trabalho, inclusive, para a recuperação, mas tem bons atendentes, tem família prestante, tem muitos amigos, e nós vamos sair disso com certeza para a plena atividade nesse período que recomeça, um período complicadíssimo em que Luiz Inácio Lula da Silva se põe nas proximidades do ditador russo, ao menos em aparência, não atendido por Biden nessa tentativa de aproximação e de obtenção de benefícios ao Brasil. Lula com certeza fica zangado, olha à volta e vê que há ofertas mirabolantes advindas de países comunistas e não conversa. Arregaça as mangas da camisa de socialista velho e vai buscar a retroversão daquilo a que se propôs. E, evidentemente, fala mal daqui, fala mal dali. O presidente está velho e desbocado. Não se diga que eu gosto demais de Luiz Inácio Lula da Silva, não. Mas entre ele e Bolsonaro, evidentemente, eu preferi a aproximação maior com ele, porque Bolsonaro era uma criatura de conversação ética muito difícil. E as consequências do governo de Bolsonaro estão começando a aparecer com muita firmeza. Então, a introdução nesta crônica de hoje, 19 de abril de 2023, é uma espécie de explicação, na medida em que as crônicas têm vindo rarefeitas. Rarefeita é a expressão correta, sem que se fale na China. Os chineses estão apaixonados por Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, com a aperfeiçoação, é uma palavra correta, com o aperfeiçoamento da eletrônica, Lula é bem capaz de estar falando com o prócer chinês em chinês, e como Obama falou também numa outra linguagem quando teve um entreato com uma personalidade qualquer de um desses países de língua esquisita. Imagine se Luiz Inácio Lula da Silva falando em chinês. A propósito disso tudo, eu fiz uma crônica muito elogiosa ao ministro Lewandowski, quando se aposentou 10, 12 dias atrás, porque o ministro Lewandowski me deu um presente de despedida. Citou-me num acórdão importante, 3 linhas só. Segundo Paulo Sérgio Leite Fernandes, este Leite Fernandes nunca foi um dogmata de primeira classe, um daqueles pós-graduados empossados da cerâmica jurídica nacional, como aqueles que advertem a comunidade jurídica sobre os aperfeiçoamentos advindos
na doutrina do direito penal e do direito processual penal clássicos. Não, o Leite Fernandes sempre foi um experimentador, às vezes até um antecessor daquilo que vinha em sequência na doutrina nacional e até mesmo na doutrina estrangeira, porque o jurista do meu ramo, nós que éramos e somos ainda os poucos sobreviventes rabulões, esta palavra deve existir, rábulas aperfeiçoados na idade. Este Leite Fernandes é um sobrevivente. Milagrosamente é um sobrevivente aos 88 anos de uma época que não existe mais. Ontem eu fui tomar um lanche num restaurante aí, bem apessoado, inclusive, entre os gourmets. Eu contei 17 pessoas dentro do restaurante. Das 17, 16 delas estavam com o celular nas mãos, funcionando, ou conversando com alguém, trocando premissas com um ou com uma interlocutora à distância, ou mesmo sabendo das últimas novidades acontecidas no mundo. Mas 16 entre as 17 estavam com o celular nas mãos. A 17ª era o garçom. Isso significa que a presença física nossa, humanos, está cada vez mais rarefeita, produzindo-se consequências dramaticamente relevantes. Por exemplo, as sustentações orais vêm vindo ou têm vindo na interlocução entre julgadores e advogados, eventualmente, tem chegado ou tem chegança numa presença fictícia online, o que torna a ameaça da toga mais retroagindo na disciplinação dos debates. Os advogados ficam mais agressivos às vezes. Os juízes também, muitas vezes, repetidamente, se manifestam em desacordo com a elegância tradicional. Daí a passarem a ofensa disfarçada, quem sabe. A distância é muito pequena, então eu estou a repetir, a nossa presença física cheirante. Os seres humanos se cheiram. Nós somos bichos. Até a contradição, a briga entre um e outro produz a expressão de sucos e de seivas, normalmente ausentes na economia metabólica que as criaturas fazem nas suas artimanhas do corpo. Então, os seres humanos se cheiram sim. Os bichos, quando chegam perto um do outro, modificam ou mexem as narinas. Nós também o fazemos, e gostamos ou não do cheiro do outro. Daí a ausência da proximidade ou da aproximação entre juiz e pleiteante produz essa diferença, porque a distância torna as coisas um tanto quanto etéreas. Dentro desta perspectiva, o Paulo Sérgio Leite Fernandes relembra também episodicamente, porque as crônicas que produz são permanentemente instintivas.
O Leite Fernandes não pensa muito naquilo que vem à memória. Então, o Leite Fernandes, no decorrer desta crônica, que não vai ser cumprida não, se lembrou do episódio de ontem ou anteontem em que se atribuiu ao ex-juiz Sérgio Moro uma ofensa ao ministro Gilmar Mendes, de quem, diga-se de passagem, este criminalista velho gosta muito. Eu gosto do Gilmar Mendes, independentemente das perebas que ele possa ter. Eu sou um imitador, não sou um criador de conceitos. Eu tenho na memória também guardados alguns elementos verbais significativos da movimentação do ser humano em sociedade. E gosto muito também das premissas postas no mundo por Chico Buarque de Holanda, um rapaz muito genial. Genial, às vezes genioso, mas um criador com seus companheiros de provérbios até, modulando as conversas entre os seres viventes. E um dos paradigmas que eu tomei para mim e repito muitas vezes é o seguinte: procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina é que não tem. Isso é de Chico Buarque, é de Edu Lobo, quem sabe, é de João Bosco também, é de um outro companheiro de Chico Buarque de Holanda, mas é uma premissa genial. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. O ministro Gilmar Mendes há de ter os seus defeitos. Este Leite Fernandes, aos quase 88 anos, milagreiramente preservados, com uma certa dose de lucidez e de agressividade na comunicação sociocomunitária, esse Leite Fernandes entende que Gilmar Mendes, como todos nós, tem as suas perebas e não nos compete procurá-las em minúcias. Sucede que Gilmar Mendes é, sim, um ministro preceptor daqueles mais jovens e um condutor, sim, à sua moda, dos destinos da Suprema Corte. Eu não quero saber se o ministro Gilmar Mendes tem ou não A, B ou C de defeitos menores. Todos nós os temos, a partir inclusive da tosse que temos de madrugada em razão de termos fumado demais. Isto é uma pereba física. Não psíquica, mas é um defeito. Então, isso me recorda o que aconteceu anteontem. Parece ter sido publicado numa revista aí de desafogo nacional, uma notícia sobre uma manifestação do ex-juiz Sérgio Moro quanto à conduta ou comportamento do ministro Gilmar Mendes na difusão de seus votos ou de suas interferências nos destinos dos processos ao Supremo Tribunal Federal deferidos. E Sérgio Moro, vestido à esportiva, com calça esporte, talvez um par de tênis, uma camisa também esporte, o cabelo não muito inflexível no penteado e um copo nas mãos. Aquele copo de Sérgio Moro, aquilo parecia um churrasco. Quem sabe seria um churrasco,
um almoço campestre, alguém teria dito alguma coisa a Sérgio Moro e Sérgio Moro teria feito uma alusão demeritória naquela intermediação verbal ao comportamento difuso do ministro Gilmar Mendes. Isto foi divulgado, porque a verbalização foi captada, é verdadeira, é falsa na transcrição, na captação, é fraude, é falsificação, mas no dia seguinte, uma subprocuradora-geral da República em Brasília estava a denunciar Sérgio Moro por calúnia. E a denúncia ofertada à própria Suprema Corte, parece, creu Paulo Sérgio, que foi assim. A própria Suprema Corte, em razão da qualidade da vítima, não em razão da qualidade do ofensor. Essa classificação não compete a este velho cavaleiro andante da advocacia criminal intrometer-se em briga que não é dele. Isto há de assolar o interesse e o dimensionamento político de advogados postos com supremacia dentro das cortes imperantes lá em Brasília. O Paulo Sérgio não vai meter a sua bengala velha na classificação exata ou na descrição dos tipos legais penais escolhidos pela Procuradora da República, autora dessa pretensão punitiva. Sérgio Moro parece ter explicado que aquilo foi captado no meio do texto, foi recortado, foi recosturado, qualquer coisa nesse sentido. Isso também não compete a este antigo advogado criminal meter o seu bastão no entremeio dessa briga, que vai ser uma briga muito complicada e muito curiosa. Apenas deve dizer que Sérgio Moro perdeu um pouco aquela característica, impressão muito discreta que põe quando está a disputar judicialmente alguma coisa, quando está a proferir, enquanto juiz era, os seus votos, os seus despachos. Deu uma escorregada no relvado. Um escorregão. Parou de se disciplinar e disse bobagem. Disse uma bobagem que o ministro Gilmar Mendes não poderia deixar de graça. Isso aí nos tempos do Renascimento ou da própria Idade Média seria o suficiente para um duelo entre os dois. Porque se calúnia não fosse, seria difamação. Se difamação não fosse, seria injúria qualificada, mas era ou seria, em expectativa dogmática, sim, um sério crime contra a honra. E o ministro integrante do Supremo Tribunal Federal, o ex-juiz Sérgio Moro, vai precisar se comportar muito bem nessa digressão
doutrinária nessa disputa, porque a denúncia correta ou incorretamente endereçada foi oferecida. E o ex-juiz vai sofrer na carne aquilo que o mantinha sempre do lado em que a jurisdição impera. É bom, porque nós nos acostumamos ao vergastamento. A vara da justiça começa a encostar nas suas rotundidades, se e quando as tiver. E isso vai levar os nossos companheiros escolhidos para a defesa, que devem ser advogados distintos, sim, sabentes, intrometidos, sim, na arte da doutrina e na pesquisa nesses livros de dogmas que nós temos muito bem postos das bibliotecas. Sérgio Moro vai precisar arregaçar as mangas da senatoria, esquecer-se um pouco de que foi eleito como senador da República e cuidar do traseiro, porque vai acontecer, vai ter muito trabalho, a não ser que se pretenda acertar isto aí num meio pedido de desculpas, conforme se faz de vez em quando. Dito isto, o Leite Fernandes vai encerrar esta crônica de hoje, que já vai longa, e procurar ser um pouco mais ortodoxo nas suas crônicas, que faz há 10 anos. No fim das contas, eu sou um jornalista frustrado, porque fundei, com Ricardo Andreucci e mais algum outro colega, fundei há uns 20 anos atrás, sabe-se lá, o Jornal do Advogado, que nós distribuíamos manualmente. Para se ter ideia, o meu número de inscrição na ordem é 13.000 e qualquer coisa. Antes de mim, vivos, há poucos. Vivos e lúcidos, menos ainda. E no estado de moribundagem, existe um ou outro por aí ainda dizendo: eu estou advogando. Estou usando a beca. Então, no sentido bem pragmático, eu sou um jornalista que ainda advoga e que fundou um jornal hoje posto na penúria porque não se o conhece mais. Uma recomendação à nossa presidente, que é a nossa presidente aqui no estado de São Paulo, doutora Patrícia, se não falha a memória deste antigo criminalista, o quase catoniano antecessor dos outros que nasceram por aí, mais antigo que eu em São Paulo, ou quem sabe, só Tales Castelo Branco, que está recolhido em Campinas, preparando as suas memórias, que devem ser excepcionalmente adequadas àquele que já viu quase tudo, como este velho caudilho da advocacia criminal. Então, uma recomendação: a jovem senhora, jovem culta, professora titular de uma faculdade de Direito muito bem conceituada no nosso Brasil, uma recomendação: não deixe que o Jornal do Advogado pereça, moça, porque é uma criação nossa, e toda a classe deve exibir uma ou outra dificuldade, mas não adianta dizer que o Jornal do Advogado está aí na internet. O jornal é físico, é papel, como
o Estadão é persistindo no meio dessa não muito meritória conflagração entre ideários postos aqui e ali. Eu me despeço aqui e agora com um recado e um pedido à presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Moça, nós precisamos do seu poder de império, de determinação, de contribuição a que a nossa classe se mantenha meritoriamente posta nas destinações do nosso país. E devo dizer que, além de um ex-jornalista, além de um professor também de Direito Processual Penal, já fui professor titular numa universidade também bem posta no panorama jurídico nacional. Além disso tudo, eu gostava de tocar piano, ainda gosto. De tocar harmônica de boca, eu toco bem uma harmônica de boca, vulgarmente chamada de gaita. De terçar uma ou outra canção nas intimidades. E me lembro de ter uma admiração enorme por um Vanzolini, caríssima presidente da Seção de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Gostava e gosto ainda, em alma, animicamente, do seu avô. E me lembro de que seu avô fez uma das muitas músicas que eu cantava às vezes quando tinha saudade de alguém. De noite eu rondo a cidade e eu vou fingir que não é comigo, presidente. De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem te encontrar. No meio das nossas esquinas, procuro uma sombra, você não está, qualquer coisa assim. O resto eu inventei, porque eu não lembro da frase toda. Mas você, presidente da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, conhece a música toda perfeitamente. E dela deve ter lembrança com absoluta autoridade e atualização. De noite eu rondo a cidade a te procurar, presidente da Ordem. Vire-se. Nós precisamos de você, nós precisamos de vocês, conselheiros da Seção de São Paulo e conselheiros federais. Nós precisamos do presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil atuando firme na intermediação, sim, do que vem acontecendo na nossa nação. E lá, lá, viva!